Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Todo mundo bem? Todo mundo estudando bastante? Todo mundo chegando aqui na nossa aula número 12. Então já faz 12 aulas que a gente está falando aí sobre ADM. Então aqui a gente fala sobre vários assuntos relacionados à administração, a quem quer seguir carreira com administração, quem quer fazer faculdade de administração e quem quer conhecer mais assuntos da área. E hoje a gente vai falar sobre uma área muito importante nas organizações e que tem crescido muito e se tornado cada vez mais importante, que é a área de TI, tecnologia da informação. Nós, administradores, vamos ter um pouco de dificuldade de trabalhar na área de TI. Por quê? Porque a área de TI é uma área muito específica. E no curso de administração e durante a carreira, raramente você vai ter contato com programação, infraestrutura de TI, análise de software, engenharia de software, entre outros assuntos que permeiam a área de TI. Porém, contudo, todavia, é muito importante nós, administradores, entendermos a importância de TI e ajudarmos e termos relação com a área, porque esse relacionamento faz com que a empresa cresça como um todo. Então, o que a gente vai falar hoje é a importância da área de TI para a empresa. Pode ser que em algum momento você venha trabalhar na área de TI, a não ser que você seja um baita programador e faça um curso de ADM e vá trabalhar lá, ou você vem trabalhar em alguma coisa um pouco mais macro, né? Como gestão de projetos, ou gestão de portfólio, ou até um pouquinho ali de produto, mas normalmente TI é uma área que ou você ama ou você odeia, né? Não tem um meio termo ali, eu programo por diversão ali, mas eu não sou tão fã. Então, ou você ama programar e ficar ali no computador criando software, fazendo infraestrutura de TI, cabeamento e tudo mais, ou você simplesmente entende o que a área faz e aproveita o máximo dela. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês agora e a gente vai falar a importância dessa área dentro da empresa. Acho que daqui a pouco vocês devem estar vendo. Opa, falta uma coisa aqui, pronto. Agora vai. Vocês devem estar vendo minha tela exatamente nesse momento. Então, a gente vai falar sobre TI. E sempre um comunicado importante, a gente vai continuar com nossas aulas online. Assim que houver permissão do governo, prefeitura e Anguera, a gente volta para as aulas presenciais, mas por enquanto a gente está aproveitando o máximo possível para a gente se desenvolver online. Com essas aulas aqui que são rapidinhas, fáceis de entender, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem e tirar todas as dúvidas que vocês quiserem com o professor no WhatsApp, porque tem meu telefone lá, e tendo dúvida, você pode me perguntar a qualquer momento. Aqui nessa aula a gente fala sobre administração. O módulo de RH já foi, o módulo de logística já foi, o módulo de RH, logística e marketing já foram. Esses módulos, eles acabam interagindo muito com a administração, mas o nosso foco aqui é falar sobre administração. E o que a gente já viu até agora, né? A gente já está na nossa 12ª aula e a gente já viu várias coisas bastante importantes. Então, primeiro, um conceito e um pouco de mercado de administração. Então, o que um administrador faz, o que ele aprende, qual a importância dele dentro de uma empresa. Depois a gente falou o que é organização, o que é empresa, o que é primeiro, segundo, terceiro setor, como é que se compõe a empresa, que é um grupo de pessoas com o mesmo objetivo. Depois a gente falou sobre estratégia, a gente falou sobre a cultura e a estratégia, que elas estão conectadas. A gente falou sobre planejamento estratégico, tático e operacional. Depois a gente foi para a aula de marketing, que foi a aula 4, onde a gente revisou alguns conceitos que a gente teve no módulo de marketing. Falamos sobre 4Ps, falamos sobre pesquisa de mercado, então vários assuntos bem legais. Depois a gente foi para a gestão de pessoas, falou sobre a importância de gerir bem as pessoas e também falou um pouco sobre a importância do RH, trazendo um pouco também uma revisão dos módulos de RH. Depois a gente falou sobre empreendedorismo e conectando a empreendedorismo, o plano de negócios e Canvas. Então são duas aulas que a gente fala sobre a importância do empreendedor, como criar o seu negócio e usar ferramentas para isso. Depois a gente começou mais a parte de contabilidade, que é finanças e contabilidade, e a parte de resultados empresariais, que estão bem unidos ali. Na aula 10 a gente falou um pouquinho sobre logística na prática, e na última aula a gente falou sobre transformação digital, que vai conectar com um pouco da aula de hoje. A gente falou na aula passada que a transformação digital ela não depende do TI.
ela depende da cultura da empresa, depende das pessoas que querem mudar, porém, contudo, todavia, o TI, ele acaba ajudando muito a transformação digital, porque quando você vai otimizar processo, você vai transformar produto, você vai facilitar a vida do seu cliente, tem muito TI envolvido, porque é digital, não é analógico. Então, você está fazendo alguma inovação digitalmente ali, então, com certeza, TI estará envolvido. Então, a aula de hoje se conecta muito com a aula passada. E, então, hoje a gente vai falar de TI. Quem nunca viu um computador desse aqui, ó, das antigas, com essa tela de tubo aí, esse teclado e tudo mais, isso daí é bem antigo, acho que muitos de vocês acho que nunca viram, ou se viram eram bem pequenos, mas esse foi um computador aí do século passado. Vou passar um vídeo para vocês, para entender, é uma brincadeira que eles fazem com o cara do TI, só para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona e tudo mais, e depois a gente volta aqui para falar um pouco mais. Vou tirar o fone, só um minuto. Entra. Chefe, você viu o Fernando por aí? Do TI? Isso. Tá no armário ali. Hã? Tá aí no armário. Vai lá, abre, pode abrir. Que isso, gente? Isso aqui é alguma brincadeira, por acaso? Tô com cara de quem tá brincando. Ô, Amanda, eu achei o Fernando! Oh, não vai chamar ninguém, vai chamar todo mundo agora. Eu vou chamar sim, isso aqui é uma... Gente, o que é isso? O que tá acontecendo aqui? Calma. Calma que eu vou explicar o que é que tá acontecendo aqui. O meu computador deu problema e eu chamei o Fernando. Tá, ele entrou no armário e se amarrou sozinho. Terminei de falar. A porra do PC não tava funcionando. O Fernando chegou, voltou a funcionar normalmente. Aí ficou aquele clima ruim, constrangimento, o Fernando foi embora. Ficou ruim de novo. Chamei o Fernando e abrimos PC. Ah, tá. Era pra fazer algum sentido essa história? Vocês não estão fazendo a ligação. Toda vez que o Fernando está aqui, o computador funciona perfeitamente. Peraí, gente, isso aqui é um absurdo, pelo amor de Deus, né? É sério que funcionou? Eu tinha que fazer relatório, upload de arquivo e consegui terminar tudo com o Fernando aí. Você tá falando, eu tô lembrando que semana passada meu e-mail não tava funcionando. Daí o Fernando apareceu e funcionou perfeitamente, fiz nada. Sem contar que o Jorge, semana passada, tentou ligar o PC e nem isso conseguiu. Não, mas isso foi porque ele não ligou na tomada, né? Vocês não estão entendendo. Quando der 4 horas, você pode deixar o Fernando na minha mesa que eu preciso mandar um e-mail? É isso aí, gente. Então, a galera de TI é muito conhecida também porque no meu computador funciona, no meu PC funciona, no meu micro funciona. Então, vocês vão ver que às vezes vão estar com maior dificuldade de fazer alguma coisa, o cara de TI vai chegar na sua mesa e vai funcionar. Mas o que a gente vai ver aqui hoje, né? Primeiro, TI é uma área fundamental nas empresas hoje. Então, se a empresa quer se transformar digitalmente, ela quer fazer mudança, ela quer fazer algo novo, ela vai precisar de uma área robusta de TI. Segundo, é uma área super complexa, então não é simples entender o que TI faz, não é simples trabalhar em TI. Então, pessoal, deem muito valor para a galera de TI, porque é uma área muito complexa. E último, nós como administradores não precisamos entender de TI, mas sim como ele funciona e pode ajudar a nossa empresa. Então, a gente não precisa saber programar, não precisa saber de infraestrutura, não precisa saber todos os softwares do mundo, mas a gente tem que saber como utilizar essa área e como essa área é importante na empresa onde nós atuamos. Então, lembrando que eu falei no começo, né, TI é a área de tecnologia da informação. Então, é mais fácil falar TI, porque fica toda hora a área de tecnologia da informação. Então, você falar o nome, a pessoa já dormiu, já foi embora. Então, a gente vai falar aqui TI. E por que precisamos do TI, né? Vamos começar a entender um pouco mais profundamente tudo que a gente conversou até agora. Primeiro, os ambientes organizacionais incorporam cada vez mais a tecnologia e recursos digitais em suas rotinas. Cada vez mais a gente vê que tem mais softwares sendo utilizados, tem mais processos robotizados, tem menos processos operacionais. Lembra que na aula passada eu falei sobre
a questão de assinar um contrato, que hoje você assina um contrato pelo computador e pela internet. Então, o TI é que permitiu isso daí. Então, sem o TI, a gente não teria essa possibilidade. Então, a gente teria que pegar o quê? Pegar lá o nosso contrato, mandar para o motoboy levar até o lugar, ir lá e voltar. Então, a gente ganhou muito tempo. Então, ele trouxe recursos digitais às nossas rotinas. Outras coisas, né? O e-mail foi o TI que criou. Então, antes você tinha que mandar uma carta. Depois disso, você tinha o telefone, agora tem o WhatsApp, que é muito mais rápido. Então, o TI, ele traz muitos recursos digitais para nossa rotina, para quê? Para poder otimizar o processo, para poder facilitar o processo, poder acelerar o processo, para evitar erro e muitas outras coisas. Então, a informação é o bem mais precioso de qualquer empresa. Lembra que a gente falou na aula passada sobre a transformação digital? A transformação digital, ela saiu do que existia antes, que era algo analógico, e foi para algo que o mais importante hoje é informação. Quanto mais informação você tem, mais preparado você está. Então, quanto mais dados a sua empresa tem e saber usar, não adianta ter dados se você não sabe usar. Não adianta ter uma bicicleta se você não sabe andar. Você não vai conseguir chegar em lugar nenhum com ela, a não ser que você vai levar ela na mão, mas daí a bicicleta é inútil, é mais fácil ir sem. Então, ter muitos dados e saber usar é muito importante. O TI ajuda nisso daí. Tem uma área que chama Business Intelligence, que é o BI, que ajuda muito a sua empresa a pegar dados, entender os dados e tomar decisões a partir disso. Então, tendo informação e uma área de TI robusta, você consegue ter dados muito importantes e informações muito importantes. Então, a área de TI é responsável pela gestão de todos os recursos tecnológicos dentro da empresa, banco de dados, software, sistemas, entre outros, e ele busca sempre a melhor produtividade e otimização dos processos. Então, o TI não vai lá para atrapalhar. O TI, quando ele é bem utilizado e quando tem uma área bem robusta, ele vai lá para facilitar. Por quê? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que existem duas áreas, existe logística e existe a área financeira. Elas têm que conversar. Só que não existe uma área de TI na empresa, existe só as duas áreas, e as duas áreas querem contratar algum programa, algum software para resolver o problema deles, porque eles tinham que fazer nota fiscal na mão, eles tinham que escrever no papel ao maço, imprimir, entregar para o outro. Então, cada uma contratou seu sistema, só que eles esqueceram de uma coisa, um sistema não conversa com o outro. Então, para mandar informação para o outro, a área continua tendo que imprimir, levar até lá, o outro vai pegar a impressão, digitar no computador e para poder ter a conexão com o outro. Então, o TI evita isso. O TI vai lá e fala, pessoal, existe essa gama de possibilidades para vocês do financeiro, existe essa gama para vocês de logística, e eles se conectam. Então, a partir do momento que você escolher um, outro vai funcionar. Agora, não escolha esse, porque eles não vão conversar, isso vai dar problema. Então, o TI tem muito essa função aí de ajudar a empresa a se otimizar para facilitar o processo e não para engessar mais. E qual que é a importância do TI na empresa, né? Então, com o aumento da competitividade das empresas e a automatização de tarefas, cada vez mais a gente precisa de um TI. Por quê? Porque está cada vez mais competitivo. Quem é mais rápido ganha mais mercado. Se você é lento, você acaba perdendo mercado. Não é tanto pela qualidade do seu produto, porque o produto está muito próximo. Não é tanto pela informação, porque às vezes a informação é muito parecida. Então, quanto mais você automatiza suas tarefas manuais, mais rápido você é e mais competitivo você fica. Então, qual que é a importância do TI na empresa, né? Primeiro, aumento da produtividade. Então, você consegue ser muito mais produtivo quando você tem um software ali que te ajuda a fazer, a gente chama de corner job, né? São aqueles trabalhos braçais, repetitivos, que ninguém quer fazer, super operacional. Então, você acaba focando na estratégia, focando em como fazer as coisas melhores. Então, você foca no que tem que focar. Você não foca naquilo que realmente só te atrapalha e que uma máquina poderia fazer. Reduz custo. Por que reduz custo? Porque a partir do momento que você tem uma solução robusta, você evita erro, porque nós, seres humanos, a gente tem mais chance de errar do que uma máquina. A gente evita a mão de obra desnecessária. Eu não acho que o TI vai substituir todas as pessoas, mas ao invés de contratar uma pessoa para fazer um trampo super chato, deixa o TI fazer, essa pessoa vai fazer uma outra coisa. Então, você reduz custo também de mão de obra. Você tem segurança na produção, então o TI ele vai te dar segurança, porque você não vai ter que expor pessoas a fazer coisas perigosas. Então, o TI, as máquinas vão fazer isso, então se elas se machucarem, uma máquina não é um ser humano.
garantia da entrega dos produtos e serviços dentro do prazo, então ele acelera o processo para fazer as coisas. Então, o TI, ele, como é algo automático, que faz as coisas rápidas, então você ajuda no prazo, aumenta da lucratividade. Não sei se vocês sabem, mas a maioria das empresas, uma coisa que pesa muito no bolso é mão de obra. Então, quanto mais otimizado é o seu processo, quanto mais pessoas certas, lugares certos e menos um monte de pessoa dentro da empresa, melhor e maior o lucro que a empresa tem. Otimiza o setor de atendimento, então você consegue atender melhor as pessoas do que ficar só um telefone, então você consegue fazer um bot, onde a pessoa vai mandar uma informação e um computador vai responder para ela, e só se realmente precisar de alguém para poder atender essa pessoa, vai um ser humano atender, então o computador atende essa pessoa nas necessidades mais básicas dela, então otimiza o processo de atendimento, melhora o resultado, então com tudo isso que a gente está fazendo, o resultado melhora da empresa, entre outras importâncias que o TI tem na empresa, como ajudar na transformação digital, ajudar as pessoas a serem mais produtivas e tudo mais que o TI pode ajudar. Então, 3 coisas bem importantes aí que o TI faz dentro da empresa, né? Que eu achei interessante a gente pontuar aqui, para todo mundo entender a importância e o que cobrar também do TI, né? Porque às vezes você vai querer colocar uma área de TI e você não sabe para que usar bem aquela área da empresa. Então, aqui são alguns pontos importantes. Primeiro, cada vez mais a gente vê computação em nuvem, né? O que é computação em nuvem? É você guardar as coisas não dentro do seu computador, mas em um lugar que você pode ter acesso de onde você estiver. O exemplo clássico disso é o Google Drive, é o iCloud, é o OneDrive. Então, são lugares que você consegue armazenar arquivos e informações que não ficam na sua máquina. Isso faz o quê? Faz com que a sua máquina tenha muito mais espaço para fazer outras coisas. Então, a partir do momento que você coloca na nuvem, acontece uma coisa que é perigosa, existe risco. Por quê? Porque para um cara acessar a sua máquina é muito mais complexo do que o cara acessar uma nuvem, né? Um negócio que está sempre online. Se a sua máquina estiver desligada, ninguém vai conseguir acessar ela. Agora, arquivos na nuvem estão sempre ligados, eles estão 24 horas por dia ligados e podem ser acessados de qualquer lugar. Então, o TI, ele vai ajudar a empresa a evitar alguns ataques de hackers. Ela vai evitar queda de energia, porque, por exemplo, se a energia cair, o seu computador desligar, você não vai conseguir usar, então você não vai conseguir ter produtividade, e também até roubo de informações por funcionários e outros problemas de software, né? Então, o TI ele vai garantir segurança daquela informação e que aquela informação fique disponível sempre que você precisar. Então, o TI vai garantir isso daí. Então, aqui, ó, o setor de TI tem como uma das suas funções mais importantes a garantia de que a produção não seja afetada caso um incidente ou acidente aconteça. Então, se caiu energia, algum hacker tentou atacar, algum funcionário tentou acessar os seus dados, a equipe de TI vai fazer o quê? Vai fazer o máximo para proteger isso daí, para ninguém ter acesso e para esse acesso ser vitalício a qualquer hora, a qualquer lugar, independente de onde você estiver. Fora isso, otimiza a comunicação interna e externa. Mas como isso? Porque ela vai escolher softwares para que a comunicação funcione, para que você não tenha que ir da sua mesa até a outra mesa falar com a pessoa. Ela vai otimizar o processo escolhendo o melhor e-mail, melhor comunicação, seja via Skype, via WhatsApp, via Teams, via Google Hangouts ou Meet, né? Então, vai fazer com que os funcionários, gestores e todos se comuniquem de uma melhor maneira. E além disso tudo, também vai ter uma comunicação melhor com os clientes. Então, ao invés do cliente ter que ligar, ficar meia hora na linha, ela vai colocar bots para poder atender coisas mais simples. Vai colocar um Zendesk, por exemplo, que é um software para você atender clientes, que você consegue criar uma fila de prioridades ali nos clientes e poder distribuir e poder ajudar eles no melhor momento. Vai conseguir atender fornecedores, sócios, parceiros e qualquer pessoa que seja externa à empresa da melhor maneira possível. Então, a UTI torna a comunicação interna e externa muito mais eficiente e prática dentro da empresa e fora também.
além disso, melhora a produtividade do negócio. A gente tem falado muito disso daqui na aula, então eu quis frisar mais uma vez, porque se alguém perguntar por que você vai do TI, você vai saber falar, otimiza a nossa produtividade, nossos processos e torna a nossa vida mais fácil. Então, a automação das tarefas é uma tendência que tem transformado o setor empresarial por conta das suas inúmeras vantagens ao negócio. Então, quanto mais automatizado, melhor. Tudo que é operacional a máquina faz e as pessoas ficam com um lado que é mais criativo, que tem que realmente pensar, usar a cabeça. E aquilo que é operacional, a máquina e o TI consegue trabalhar nisso e conter qualquer problema. Pensa o seguinte, vamos pensar que existem pessoas trabalhando na produção e uma pessoa se machuca e falta. Essa pessoa vai fazer falta, a não ser que outra pessoa conheça o que ela faça. Agora, vamos pensar que a máquina trabalhando ali, ela vai ter algum defeito. O cara de TI, ele consegue facilmente, ou qualquer outra pessoa de TI, consegue facilmente resolver aquilo ali e continuar funcionando. Então, você não vai ter que esperar a pessoa se recuperar. Alguém de TI vai lá e resolve rapidamente. Então, você acaba melhorando a produtividade, inclusive da produção, e outros exemplos que eu dei, como do contrato e tudo mais. Então, quais são as funções e habilidades dos profissionais de TI, né? Então, o profissional de TI é responsável por gerenciar as informações de uma organização. Então, tudo quanto é informação virtual, é ele que vai gerenciar, como a gente falou. E ele está se tornando tão importante que às vezes impacta até a estratégia da empresa. Então, muitas empresas digitais, elas pensam na área de TI como uma aliada na estratégia para tomada de decisão. Então, não é só a área que vai escolher se a gente vai usar Word, Excel ou PowerPoint. Ela é uma área que tipo de software a gente pode usar na empresa como um todo para melhorar a experiência do meu cliente, ó, transformação digital aí, melhorar a experiência do meu cliente, melhorar a comunicação interna e fazer com que a gente tenha uma economia aí de X milhões no ano. Então, TI vai encontrar a solução que consiga fazer isso daí. E quais são as habilidades que, né, o profissional de TI tem que ter? Caso vocês também estejam pensando em fazer TI, eu acho legal essa parte aqui para você entender o que você tem que desempenhar de habilidade ali no seu dia a dia. Primeiro, dinamismo e dedicação. Assim como toda a área de TI também precisa ter dedicação para poder programar. Desculpa, gente. Me perdoe. A Bia não dormiu muito essa noite aí, então a gente tá meio cansadinho. Então você tem que ter dedicação nos seus estudos, dedicação para aprender, dedicação para colocar aquilo para funcionar. Às vezes você vai ter que trabalhar um pouco mais, mas tudo na vida você tem que se dedicar. E na área de TI não deixa de ser uma exceção. Compreender o negócio da empresa. Então não adianta só saber programar, você ser muito bom em infraestrutura. Se você não entende o negócio da empresa, você vai acabar trocando os pés pelas mãos. Por quê? Você trabalha numa empresa de logística e você vai lá e contrata um software de, sei lá, de vendas. Tipo, você não está entendendo o negócio da empresa. Então é importante você entender como cada área funciona, como o negócio da empresa funciona, qual que é o core, qual que é o produto. Então é muito importante você entender o que a empresa faz para tomar as melhores decisões. Além disso, tem que ter a visão do negócio, então você tem que conhecer como cada área funciona, como elas se conectam, para você poder oferecer soluções de TI, lógico, para poder fazer a conexão entre essas áreas. Porque não adianta você oferecer uma coisa para financeiro, uma coisa para vendas, uma coisa para marketing, uma coisa para logística, e esses softwares não se conversarem, vai ter mais dor de cabeça para você. Então você tem que ter a visão global do negócio para poder fazer as conexões ali entre as áreas. Pensamento analítico tem muita análise, porque a área de TI é uma das que mais tem dados para analisar. Então você tem que gostar de números, ver números, fazer correlação entre números e dados e poder programar tudo isso para ter os melhores resultados. Criatividade, para resolver problema de TI, você tem que ser muito criativo, você tem que pensar muito fora da caixa, porque o problema de TI não é uma coisa simples de se resolver, não é um negócio assim, ele espirrou, é uma gripe, vou dar um remédio. Não, é um negócio super complexo que só algumas pessoas conseguem entender, então tem que ser muito criativo, tem que saber gerenciar projetos, porque o TI está sempre criando projetos ali, e priorizando, e vendo qual que é o escopo, quanto que isso custa, então gerenciar projetos é fundamental. E idioma, né, porque TI nasceu uma área global, então saber inglês ali é muito importante, porque muitos termos dentro de TI são em inglês. Então, quanto mais você dominar o idioma, mais facilidade você vai ter para trabalhar nessa área. Beleza, gente? Era isso.
é uma aula mais rapidinha hoje para explicar um pouquinho da importância do TI. Se vocês quiserem conhecer mais a área de TI, mais como funciona, mais um detalhe, vocês podem entrar em contato comigo. Hoje a gente não tem desafio, porque a gente tem alguns desafios, algumas tarefas aí para trás para vocês focarem. Então, foquem nessas tarefas, aproveitem a semana para tirar o atraso nas que estão nelas aí. E se tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Se quiser conhecer mais o TI, se vocês quiserem saber mais sobre, por exemplo, professor, eu quero fazer faculdade de TI, o que eu faço? Professor, eu quero conhecer empresas que têm um TI forte, que tipo de empresa eu conheço? Professor, eu quero entender um pouco mais como administrador e TI podem trabalhar juntos, gente, fiquem à vontade para me perguntar, ou se não entenderem alguma coisa da aula também, e mesmo assistindo 2, 3, 4 vezes, quiserem tirar dúvida, me manda o WhatsApp, lembrando que texto eu respondo muito mais rápido, áudio eu demando mais um tempo para responder. Então, galera, bons estudos, aproveitem muito as aulas e semana que vem a gente está de volta, hein? Muito obrigado e tchau, tchau para vocês.